Ó, o Eric. Aí sim. Ciro agora entrou. Ô Ciro, vou tentar chamar você aqui. Eu Oi, tô, você tá tá ouvindo? ouvindo bem, Kel? Bem Perfeito. você? Tudo jóia? Bom. Desculpa, eu estava tentando primeiro fazer uma prática ali, aí eu não sei por que não conseguiu convidar você, mas já abriu ao público. Ah, fica tranquilo. O Instagram é Vamos cheio começar. de probleminha. Tá ok. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ô Ciro, depois a gente salva Eu acho que a quando você reunião. termina de fazer, ele dá a opção. Para ser sincero, eu acho que é isso mesmo. Tá, Até de ser temporário ou definitiva. perfeito. Eu quase não mexo com live no Ok, Instagram, mas eu recordo um pouco disso. tá. Então vamos lá. Primeiramente, boa Boa noite, noite. né? Então, Diga lá. Ciro, nós estamos aqui com o tema regulamentação das Uhum. criptomoedas no Brasil, né? Mas antes eu gostaria até de fazer uma pequena apresentação sua aí, pelo pouco ainda que conheço você. Sei que você é Isso. formado em Direito, sei que você é autor de uma obra aí com criptoativos, né? As moedas virtuais como instrumento de redução de desigualdades, e também é fundador do podcast Isso. Papo de Cripto. Né? Exatamente. Ok. Ô Ciro, eu queria saber, primeiramente, o que você está achando do mercado na atualidade, quais são as perspectivas, projeções para o Bom, futuro. eu vou falar em separado, em dois contextos, colocando o Bitcoin de um lado e o restante do mercado de outro. O restante do mercado, a gente vê cada vez mais projetos indo por água abaixo, né? Não só o projeto, e muitas vezes levando a empresa também. O último mais famoso é o caso da FTX, né? Que o token dela desvalorizou, levou a corretora junto na falência e a Alameda. E nisso não conseguiu pagar os clientes que aplicavam dinheiro na empresa, tal e tudo. Então, de certa forma, o mercado cripto está cada vez mais se provando instável, né? A questão também dos NFTs, do que eu tenho acompanhado, a quantidade de negociações também despencou. E em relação ao Bitcoin, ele está nas fases de ajuste de preço, né? Ele teve aquela queda brusca o ano passado, começo desse, manteve está se mantendo, aliás, um período relativamente estável no preço, com exceção de semana passada que deu uma galopada. E a indústria dele também acaba sofrendo, a indústria em volta dele, né? Algumas mineradoras decretaram falência também, e as que conseguiram fazer o melhor gerenciamento da, da moeda e dos gerenciamento da moeda, não, perdão, gerenciamento dos custos, até porque o Bitcoin você não consegue gerenciar ele inteiro. Sobreviveu. Então, tem gente já fazendo apostas para o preço dele em 150 mil dólares, o que eu acho improvável, mas não duvido que chegue a 100 mil esse ano. O ano que vem. E deu uma subida boa esses Ah, dias, né? Acho que dá umas 2 semanas ou uma semana para cá, deu uma foi. subidinha boa, Em né? termos de preço, foi.
Ele saiu da casa dos 15, 16 mil dólares e foi para a casa dos 20, o que não é muita coisa em relação ao que ele consegue. Para criptomoeda É, é pouco, né? Para um ativo como sim, as criptos sim, é é muito pouco. Ele em especial também é muito pouco, mas o preço também não é algo que... lógico, é um fator importante, mas não se resume só a essa análise. Eu não me recordo exatamente quando foi que eu vi esse gráfico, ou a notícia, enfim, era até de uma fonte confiável, que no momento que ele tinha despencado de preço, foi caindo, 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 o hash rate da rede foi só aumentando. Então, o preço era uma questão de análise. O hash rate, que é algo, na minha opinião, até mais importante, não parava de aumentar. Então, É só para quem está acompanhando a live aí, o que seria esse hash rate? todo o poder computacional envolvido na segurança dele. Então, isso é provido por mineradores, nodes, principalmente. Então, na medida que o preço fazia assim, o hash rate fazia assim. Depois eu não sei se teve algum ajuste do Entendi. hash rate, eu não vi mais, para ser sincero. E, bom, esse é um panorama resumido de modo geral, né? Se citar eventos antes da FTX, você tem a questão da Luna Terra, né, que afundou, tem a questão da perdão, meu inglês não é dos melhores, da Three Arrow Capital, que afundou também. Então, está acontecendo um limpa dos maus negócios. Tá. E quanto às suas perspectivas assim para o futuro, né? A gente viu um pouco do mercado atual que deu essa derrocada, como você bem disse, teve algumas criptomoedas que subiram muito, como o caso da Luna, né? E depois ela Foi. rapidamente despencou, né? Assim, subiu de escada e desceu de elevador. Mas, e assim, e quanto ao futuro? O que você acha? Você acha que, igual você falou, que não vai chegar, não acredito que o Bitcoin chegaria a 150 mil dólares neste ano, mas alguns falam em 100 mil. Você vê, então, assim, que a tendência agora do mercado é só subir, chegamos no Bom, fundo, não o chegamos? fundo é difícil saber quando se atinge ele, né? Porque, É. obviamente, o pico também. O que eu vejo, eu acredito que esse ano, eu acredito que ele, em termos de valores, ele aumente também, a segurança da rede também faria a mesma coisa, aumentaria. Em especial, talvez aumente até o número de nodes da Lightning, que é a camada secundária que está crescendo sem parar. E A gente fala que o BTC vai explodir. é, quem sabe uma hora explode para valer. Mas eu acredito que esse ano, em termos de valores, ele suba. Eu chutei um palpite de 100 mil dólares ao fim do ano. Não sei. Eu acredito que isso é possível. E já em relação aos 150 mil dólares, foi um conhecido meu que fez essa possibilidade. É possível? Sim. Eu acredito que isso talvez aconteça provavelmente em 2024, não nesse ano, mas também não pode acontecer nada disso. Ele pode despencar mais o preço por N fatores que a gente não tem controle, ou pode ser o contrário também. De repente, sobe mais do que 150 mil também nesse ano por N fatores que não está ao nosso controle. Então, é uma série de coisas. Quanto ao futuro dele, eu acredito que ele vai continuar se expandindo, a Lightning principalmente, e agora os outros protocolos que têm surgido, que estão sendo criados em cima dele, no caso, eu não sei a pronúncia, gente, eu sou péssimo de pronúncia de nome, mas é uma rede social que chama Nostr, inclusive tem brasileiros por trás dela que fizeram um protocolo descentralizado para uma rede social, e alguns estão tentando integrar ele como moeda nativa. Até o Jack Dorsey, que foi
CEO do Twitter, ele fez uma doação de 14 bitcoins para o projeto. Então, é algo novo, a possibilidade de descentralização de muita coisa lá vai acontecendo. Perfeito. Ciro, então antes da gente entrar aí no cerne mesmo da nossa live aí, para falar sobre a regulamentação em si, só antes ainda nesse panorama, outro dia a gente estava comentando, você me até enviou um artigo falando de que o Bitcoin ele combate uma crença, como você possa dizer, que é como se fosse um É quase um estereótipo mantra. ou um mantra do mercado financeiro de que retorno passado não é garantia de retorno futuro, né? E por que você acha que o Bitcoin, em específico, ou talvez até outras criptomoedas, elas seriam capazes de romper, né, de desfazer esse Bom, as mantra? outras criptomoedas, para ser sincero, eu acredito que não vai acontecer isso, elas não vão romper isso, justamente por ter uma parte do mercado tradicional por trás, tem uma empresa gerenciando, tem um conselho que centraliza as decisões, tudo isso. Quanto ao Bitcoin, e vamos fazer até jus, né? O artigo foi do pessoal do área do Bitcoin, da Kaká e da Carol. Elas escreveram isso e, ao meu ver, também faz sentido, e aí que entra a questão que eu vi e me chamou a atenção, é porque os fundamentos dele não conseguem se mudar de maneira brusca. Eu já tenho uma previsibilidade do que vai acontecer até 2140. Então, a potencialidade de valorização dele só aumenta. Por exemplo, 2017 foi a primeira vez que ele deu um estouro de preço e chamou atenção. Ele saiu de, eu não lembro qual que é o preço exato, foi em 17, 20 mil dólares, de repente perdeu 80%, foi para 3 mil dólares, certo? Então ele teve essa queda, essa subida e essa queda. Só que se você analisar o gráfico dele, a baixa que ele se encontra agora era aquela alta, em relação à alta que ela teve como recorde de preço, 69 mil dólares. Então, ele lá vai fazendo uma escada muito plausível de valorização, contrariando o famoso ditado de que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Pelo fato de no futuro ele estar conseguindo se valorizar, então, e os períodos no passado estão garantindo que ele se valorize no futuro. É até um pouco complicado explicar isso, é muita ideia para contradizer, mas a ideia é o seguinte: por que ele está se provando o contrário ao mantra de rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura? Porque olhando para frente, olhando o gráfico como um todo, e toda vez que você pega um período e olha para frente, ele está sempre valorizando. E quando você volta para trás, ele tem aquela queda, a alta, aí de repente, como eu disse, essa queda em relação a outra alta já é o preço de alta em relação a outra. Então, por exemplo, é aquela escadinha, tá? Vamos supor, 3 mil dólares, 17 mil, supervalorização. Caiu 80%. De repente, ele sobe mais que os 20 mil, bate 70 mil, desvalorizou, parou nos 17, que era a alta em relação àquela outra valorização. Então, o passado da rentabilidade tem demonstrado dados que no futuro ele vai continuar aumentando como reserva de valor, principalmente. Eu não Entendi. sei se Então, você ficou está falando que complicado o no que eu longo disse. prazo, apesar dele se comportar em ondas, assim, no curto prazo, no longo prazo você vê que a Uhum. tendência é aumentar, né? E
também você tocou no assunto, acho que até 2140. Isso Até mesmo? 2140 é quando o 2140. último Bitcoin vai ser minerado. Já Ele, foi pré-programado tudo isso. isso, então assim, exato. Então, se ele foi Sim. programado para ser escasso, né? Tá, entendi. Ô Ciro, então, agora já passando aí a parte que a gente gostaria mesmo de tocar, a regulamentação das criptomoedas ou criptoativos, como dizem outros, você acha que é uma barreira de valorização a esses ativos ou não é? É bom ou não é regulamentado? Olha, uma barreira que impeça totalmente, obviamente não. É um fator que vai influenciar na maneira como a rede se comporta? Sem dúvida alguma. É inevitável que uma lei, principalmente envolvendo dinheiro, não tenha algum efeito. Mas eu gosto muito, para ser sincero, que o Marcelo diz uma frase que é muito boa. A regulamentação, ela é uma caixinha de surpresa, porque muitas vezes quando você regula, você pode excluir uma pessoa que poderia participar desse mercado novo, porque a lei prevê, por exemplo, uma série de requisitos que inviabiliza a entrada, do que se não tivesse a lei a pessoa entraria. Falando da lei, como ela se encontra, até uma lei curta, deixou muita coisa para ser regulado administrativamente e alguns atos do poder executivo, principalmente a presidência da República. Do jeito que ela se encontra, é uma lei bem genérica, então eu não vejo ela como um impeditivo. Ela te dá uma segurança jurídica mínima, entendeu? Então, na minha opinião, do jeito que foi regulamentado, não está ruim. Eu até acho que poderia ser melhor, mas não está ruim. Eu não vi nenhum sinal ali de que ela impediria o grande acesso do público a ativos virtuais. Certo. E antes dessa lei, Ciro, tinha alguma regulamentação no Brasil? Você achava que a regulamentação era eficiente, boa? Quais são as suas críticas em relação a isso? A lei veio, mas muito genérica, mudou muita coisa em vista do que era ou não? Bom, ela trouxe a definição, obviamente, de o que ela considera ativo virtual. Inclusive, mais de uma vez, ela menciona que não se confunde com os produtos do mercado tradicional, ações, fundos, debêntures, BDR, essas coisas. Não se confunde também com o programa de pontos. Então, ela fez questão de frisar isso, é o mais marcante. Depois tem a parte criminal, que ela acrescentou um crime novo ao Código Penal, também falou que se aplica às questões de defesa do consumidor a esse mercado. Mas, perdão, eu não lembro o final da sua pergunta, o que era mesmo? Não, eu perguntei se você acha que mudou muita coisa em vista do que Sim. era, se essa lei trouxe um impacto relevante. Em vista do que era, ela, na minha opinião, não mudou quase nada. Em relação ao que tínhamos antes, administrativamente, as entidades da administração se manifestaram primeiro. Eu vou falar nessa ordem, mas não sei se foi a ordem cronológica dos fatos. O Banco Central, Banco do Brasil. O Banco Central, há uns 2014, eu acredito, ou 2015, soltou uma nota falando principalmente que as moedas virtuais não são reguladas no Brasil, né, naquela época, e que ela não se confundia com o chamado dinheiro eletrônico, que tem uma lei própria. Inclusive, na lei de criptomoedas fala também que o dinheiro eletrônico não se confunde com criptomoedas. Dando um exemplo prático e muito simples, o dinheiro eletrônico é aquele que eu vejo nos canais tradicionais da internet, o app do banco, o caixa eletrônico,
sua conta na corretora de investimentos, também o saldo disponível. Esse é o dinheiro eletrônico que tem regulação. A Receita Federal saiu na frente praticamente com uma instrução normativa auxiliando quem faz a declaração de imposto, como ela deve ser feita, e também quem faz operações de investimento, como deve seguir, porque você tem que recolher o imposto sobre o ganho de capital a partir de determinados valores. Então, eu tinha uma regulação administrativa praticamente na frente. Depois a CVM, ela permitiu investimentos em criptoativos, se não me engano, desde que o mercado, de forma externa, mas desde que onde eu estaria investindo esse mercado fosse regulado. Então, por exemplo, no Brasil, na época, não podia ter, por exemplo, um ETF de Bitcoin, mas eu tinha um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, então eu poderia investir através do mercado americano, porque ela era regulada, então ela permitiu isso. Aí depois ela mesma acabou liberando os ETFs aqui no Brasil e tudo mais. E agora veio a lei regulando. Mas está para mudar provavelmente muita coisa pelas questões infralegais que vão sair. Ok. Tá, você tocou no ponto da Receita Federal, né, que não sei aí a tua opinião sobre o assunto, se ela podia regulamentar da forma que regulamentou, né, mas eu queria também perguntar aqui, o que você achou da previsão na lei, agora disciplinando que todas as empresas que prestam serviço desses ativos virtuais, elas devem ter um registro, elas devem ser previamente autorizadas por um órgão regulador. Aí a lei, obviamente, não vi tudo sobre ela, mas algumas discussões dizem que poderia ser regulamentado pela CVM, outros falam Banco Central, né? E o que você acha do assunto? Essa previsão normativa, se exigir autorização do governo para que essas empresas operem esses criptoativos? Olha, eu diria que ela não é ruim, mas também não é aquela regulamentação exagerada. Por exemplo, o funcionamento de um banco, eu também preciso de uma autorização. A questão é essa, em relação ao mercado de criptomoedas, é saber quem vai gerenciar isso. Banco Central, CVM, os dois. Então, esse é o ato do poder. Eu estou tendo uma lei aqui, para ser sincero, o ato do poder executivo que está para sair. Deixa eu até ver aqui qual parágrafo que fala isso. Qual artigo, perdão. É no artigo 2º que fala: as prestadoras de serviços de ativos virtuais somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização de órgão ou entidade da administração pública federal. Então, não se sabe quem é esse órgão ou entidade. Quando ela menciona também, deixa eu ver aqui, no artigo 8º, que fala as instituições autorizadas a funcionar, até parece que é uma confusão, né? Fala que vai esperar o ato do Poder Executivo, de repente vem falando de Banco Central do Brasil. Mas, se a gente dá uma interpretada melhor, eu entendi que diz respeito às instituições que já estão funcionando. Tanto é que, por isso que ela fala assim, instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil poderão prestar exclusivamente o serviço de ativos virtuais ou cumulá-lo com outras atividades, na forma da regulamentação a ser editada. Ou seja, por exemplo, um banco tradicional que já existe, ele já pode solicitar ao Banco Central que, por exemplo, agora vou sair do mercado tradicional, vou mexer só com o mercado de criptoativos. É possível? Pelo que eu entendi dessa redação, sim. Entendi. E você acha que com esse registro dessas informações seria favorável ou não para os investidores? Porque ali até prevê também o registro dessas transações e repasse dessas informações a órgãos de controle. Então, alguns falam até no COAF, o próprio Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários. Você acha que, para a segurança do investidor,
ela é boa ou não é? Ou seria melhor que ficasse mesmo descentralizado, como era, por exemplo, com FTX e Não, outras na realidade, exchanges? as exchanges elas não são descentralizadas, né? Elas concentram o poder, se a sua moeda está retida num endereço dela, ela só tem a chave privada, ela gerencia isso para você. É tudo uma caixinha de surpresa, é difícil fazer essa análise, eu diria, porque depende, de repente, por exemplo, na questão das informações, vamos supor que seja a CVM ou o Banco Central, que está regulando. Ela fala, por exemplo, o que a exchange tem que me informar? Nome, endereço, saldo em conta. De repente pode pedir, por exemplo, endereço público de transação de criptoativos. É um dado relevante. Porque se eu for, por exemplo, se eu faço saque para dali eu posso seguir o dinheiro. Então, é uma informação sensível? Ao meu ver, sim. Eu acho que não seria necessário. Mas eu acredito que o básico, eu acredito que vai se assemelhar a algumas coisas no mercado tradicional. Você até tocou no ponto aí de Uhum. seguir o dinheiro, né? Até tem aquela expressão que os americanos gostam muito para combater a lavagem de Uhum. capitais, é o follow the money. Então, assim, me parece ali que a lei ela trouxe uma preocupação excessiva, né, no combate à lavagem de capitais. Também não sei se a seu ver, você acha que foi necessária a previsão normativa lá de criando um novo tipo penal, uma nova modalidade de estelionato, mas me parece que a intenção da lei é mais essa, seria combater delitos, né, que são normalmente facilmente empregados aí por meio desses ativos. Sim. Eu, para ser sincero, não gostei muito da redação do tipo penal, não. Eu acho que nem tinha necessidade de se criar. Eu vejo o tipo penal que já existia melhor, tanto é que os crimes estavam sendo enquadrados nele, né? Então, eu achei, para ser sincero, desnecessário. Mas, bom, o combate à lavagem de dinheiro, sem dúvida alguma coisa ia ter. E até complementando o que eu disse em relação a quais informações as autoridades podem requerer das corretoras, tem que se ter em mente também que nesse mercado nós temos um ator muito importante, que são os mineradores, né? Quais dados vão ser exigidos? Perdão, Onde você cortou para parou? mim um pouquinho. O que você falou? Assim, Tem como um ator outro ator importante? importante seriam Qual os ator? mineradores. O que as autoridades vão exigir deles? Quais dados vão coletar? Que nem eu disse, eu acho que em relação às corretoras, vai se assemelhar um pouco ao mercado tradicional, a coleta de dados, o repasse de informações, com algumas peculiaridades, por exemplo, de transação que a pessoa usa ou usou, mas os mineradores, quais dados vão ser coletados? Por exemplo, quantidade minerada, se esse valor minerado vai sofrer algum imposto sobre ele ou não. Por exemplo, o imposto vai incidir só no momento que ele realizar a venda para as corretoras ou para pessoas diretamente. Nós estamos naquela situação que é a caixa de surpresa aguardando. Ok. Ô Ciro, então já para finalizando aí, né? Tá quase já Uhum. no final da live aí. Até um pouco para descontrair. Não sei se você viu a Luiz Barça, filha lá do Barça, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa, fez uma declaração polêmica no podcast lá do Primo Rico, falando que não namora quem investe em criptoativos. O que O que, você que tem eu a tenho a responder? responder? Eu vou usar de uma saída prática, negócios, namoro à parte, né? Então, não sei por que razões ela disse isso, para ser sincero, eu nem tinha visto.
Mas pode ser pela essa e é uma coisa que eu não gosto de associar todas as atividades com criptomoedas a algo ilícito. Tem alguns dados que comprovam que é mínimo a quantidade de criptomoedas usadas para lavar dinheiro em vista de todas as transações. Então, não sei quais as razões que levaram ela a dizer isso. Por exemplo, se algum receio de conhecer alguém que mexa com isso e possa estar fazendo algo errado, ela também tem esse direito de pensar isso, ou razões desconhecidas que nós não sabemos. A partir do momento também que você adentra a esse mercado de criptomoedas e o Bitcoin em especial, certas coisas na sua mente vão mudando. Por exemplo, lá atrás que foi sensacional, que o Bitcoin lá vai quebrando o paradigma de que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Tem se provado o contrário em relação a isso. Rentabilidade passada é garantia de rentabilidade futura. Ele está retirando esse ditado, esse mantra de lado. Ou, não sei, é algo difícil a se dizer. Tem realmente, por exemplo, E acredita acho que em. o Warren Buffett, ele não gosta, ele não tem afinidade com esse mercado, vira e mexe, ele dá uma declaração com palavras para as pessoas desacreditarem em relação a isso. Mas você também vem o outro lado de pessoas que se dedicaram, se debruçaram sobre o assunto e falaram, olha, é um outro universo, é algo paralelo. Ok. E então, terminando aí, até com o título do seu livro, acredito que mesmo com a regulamentação, as criptomoedas aí cumprem esse papel de reduzir As desigualdades? criptomoedas, vamos contextualizar as coisas. Quando eu fiz o livro, né, que na realidade é o meu TCC, do conhecimento que eu tinha, do que eu havia estudado, dava a sensação de que as criptomoedas, no geral, conseguiriam fazer isso. Hoje, com todos esses eventos que aconteceram e que vão acontecer, eu tenho outra leitura, obviamente. Eu vejo aí onde eu separo o Bitcoin de criptomoedas, né? Criptomoedas provavelmente não vão conseguir isso. Bitcoin já boto mais fé. Até acho que foi anteontem, num perfil do Twitter, desses perfis dedicados ao Bitcoin, que trazem uma quantidade de informações excelentes. Na Nigéria, o termo mais buscado no Google relacionado a esse mercado, se não me engano, foi como comprar Bitcoin. Então, e tem um documentário, acho que no Prime Video, que chama gente, Bitcoin tem África no título. É alguma coisa relacionada ao Bitcoin em África, eu não lembro Bitcoin em África, eu não lembro o título exatamente. Que mostra que as pessoas de lá, quando conheceram e estudaram ele, têm adotado, procurado espalhar os lugares que aceitam, as pessoas os lugares que aceitam, as pessoas como comprar, como fazer uma transação. Inclusive, teve uma comunidade, uma pessoa lá da África, eu não recordo o nome, um nome bem diferente mesmo, que conseguiu fazer a rede funcionar nos telefones celulares antigos, por exemplo, sabe aquele Nokia 1100 ou antigo pra caramba, que o pessoal até fala que chama aquele tijolão, Esse tijolão. eles conseguiram fazer a rede Lightning, em especial, funcionar nesses telefones, então a pessoa não precisou nem de um smartphone para transacionar com Bitcoin.
Caramba. Então nem seria necessária a internet, basta uma rede de a telefone? princípio, eu não entrei em detalhes do projeto, mas deu a entender que sim, uma rede convencional de telefone resolveria essa questão. Porque esses telefones, eles têm internet? Obviamente, mas extremamente limitada. Pode ser que nesse mínimo que eles tenham de conexão já resolve o problema. E realmente eu vi vários vídeos de Interessantíssimo. pessoas com celulares, os africanos com celulares super antigos, transacionando Bitcoin normalmente. Tem Não um, sabia disso, incrível. E tem até você até falando, adentrando nessa questão é, virtual de dinheiro, não sei se é em Uganda. Ai, gente, vocês me perdoam. Eu, para nome de lugar, tem hora, é terrível. Já se havia desenvolvido aplicativos para receber a moeda convencional do país, sem precisar ter conta em banco. Então, nessa parte, eles já estão bem mais avançados no continente africano. interessante, você tocou no ponto da Nigéria, né? Até já ouvi falar sobre isso. Parece que os nigerianos usam isso como alternativa para refrear a inflação, né? Sim, Então, como a moeda deles se corrói muito no tempo, eles têm recorrido às criptomoedas. Isso como uma forma de se proteger da inflação. E outra também que aconteceu até recentemente, né, foi a questão da guerra da Rússia e Ucrânia, em que o governo bloqueou a retirada de uhum. dinheiro e os ucranianos começaram a transacionar, inclusive com outros países, usando Foi. criptoativos, né? Então, é interessante como as criptomoedas, esses ativos virtuais, cumprem aí funções que normalmente as moedas estatais não Em relação a cumpririam. criptomoedas, eu acho sempre importante fazer o paralelo. O Bitcoin cumpre. Essas outras criptomoedas, você fica à mercê de quem as controla. O Ethereum é o exemplo, tem uma fundação, tem uma empresa por trás dele. Ele coleta dados de você, então, se ele quisesse bloquear essa eventual tragédia da Ucrânia, suas transações em Ether, né, ele poderia. E Ok, você, Kelvin? interessante. Ô Ciro, Sei que então a gente está continuando. caminhando para o fim, mas eu queria saber também sua opinião sobre isso. Eu, eu não Só sei sei que nada nada, só sei sei. que ainda, só sei que é um mercado ainda muito novo. Eu ainda sou um pouco reticente, espero ver um pouco mais. Mas é claro, né, tem aquele medo também de perder um pouco essa onda, né, Uhum. essa subida toda. Mas é aquilo, acho que eu ainda tendo a me expor um pouco, né, muito pouco, a esse tipo de Não veja mercado. só, não veja o Bitcoin em especial, não veja só como forma de investimento. É mais do que isso. É uma forma de Também, liberdade, né? sem dúvida alguma, mas quando você se debruça sobre ele, você vai descobrindo outras coisas que realmente mudam a mentalidade de como você vê o mercado tradicional, o próprio mercado de criptoativos. Tem isso, é inevitável. Ok. Ô, Ciro, então vamos chegando ao final da live. Tem algumas pessoas, a live chegou acho que bater um pouco mais de gente. Se tiver dúvidas aí, podem fazer Eu nos vi, comentários. Deixa eu ver eu quem vi está que tinha presente. uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu acho. Entraram outras pessoas, Teve mas acho que já um. saíram. O Marcelo, Ô, o Marcelo está Marcelo, aí, o Antônio, Natan, a Thaís. teve uma pessoa que perguntou aqui bem no começo, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver. Foi Quem perguntou sobre a Kelvin, carta. você está sumindo para mim. Caiu. Tô te ouvindo, a Tá sua imagem não ouvindo? está muito boa, não. Congelou.
conexão está ruim para mim. Kelvin. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo Ué? muito mal. Vendo também não. Aqui para mim, sua imagem está ruim, mas Vamos ver se volta. a minha conexão é muito boa, ela praticamente não dá problema. Não posso reclamar, não. Tudo